Já o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, disse que a declaração do presidente ocorreu a título de exemplo. Se ele não estivesse satisfeito com sua segurança pessoal, realizada no Rio de Janeiro, ele trocaria inicialmente o chefe da segurança e, não resolvendo, trocaria o ministro. E, nesse momento, olhou em direção ao ministro Heleno. O vídeo mostra que Bolsonaro não olhou em direção ao ministro Heleno neste momento. No vídeo da reunião, além de demonstrar preocupação com a família, Bolsonaro também fala em amigos. Por lei, o Gabinete de Segurança Institucional tem por função fazer a segurança do presidente e de seus familiares, e não permite que amigos do presidente obtenham proteção do GSI. Portanto, se estivesse falando de segurança pessoal, não faria sentido Bolsonaro mencionar amigo. São dois os argumentos centrais usados pelo presidente até agora. Dizer que reclamou da sua segurança pessoal e não da Polícia Federal, e também que havia tentado mudar essa estrutura de segurança, mas não tinha conseguido. O problema da versão do governo é que fatos antes e depois dessa reunião ministerial desmentem a história contada por Bolsonaro e seus ministros. O Jornal Nacional revelou na sexta passada que, em fevereiro, o Gabinete de Segurança Institucional havia trocado o comando do escritório de representação do órgão justamente no Rio de Janeiro. E que menos de um mês antes da reunião de 22 de abril, o diretor do departamento que cuida especificamente da segurança presidencial foi substituído pelo próprio presidente. O coronel André Laranja foi promovido a general de brigada e comandante do 8º Batalhão de Infantaria Motorizada. E quem ficou no lugar foi o número 2 do departamento, o coronel Gustavo Soares. Em nota à TV Globo, o ministro do GSI, Augusto Heleno, afirmou que a menção a trocas na equipe de segurança havia sido apenas um exemplo hipotético do que o presidente faria caso não estivesse satisfeito com alguma área do governo. Mas no vídeo da reunião, Bolsonaro afirmou que tentou e não conseguiu fazer essa troca, o que contraria a versão de que era apenas um exemplo. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. O ex-ministro Moro diz que os fatos acontecidos após a reunião comprovariam que Bolsonaro se referia à troca da superintendência da PF no Rio. 2 dias depois da reunião ministerial, o presidente demitiu o então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o que levou à saída do então ministro Sérgio Moro. Com a troca no comando da PF, outra mudança desejada por Bolsonaro também se concretizou, a do comando da Superintendência do Rio. Foi o primeiro ato do novo diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza. O então superintendente no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, se tornou diretor executivo da PF, em Brasília. O presidente Bolsonaro afirmou em entrevista à rádio Jovem Pan que, ao se referir ao serviço de informações particular dele, estava se referindo ao sargento do batalhão do BOPE do Rio de Janeiro, ao capitão do grupo de artilharia lá de Fortaleza, ao policial civil que está em Manaus, ao amigo que está na reserva e que traz informações da fronteira. Segundo Bolsonaro, este serviço de informação particular funciona melhor do que o que ele tem oficialmente, que não lhe traz informação. Mas ele não explicou como funciona. Além de dar visibilidade ao trecho que está no centro da denúncia de Sérgio Moro, a divulgação do vídeo revelou posturas do presidente e de seus ministros que chocam pela crueza e inadequação. Um exemplo. Em plena pandemia, o presidente usou a reunião para criticar a ação de governadores e prefeitos diante do crescimento da doença. Um mês atrás, quando a reunião ocorreu, São Paulo tinha quase 16 mil casos e mais de 1.100 mortos. O estado do Rio, 5.500 doentes, com quase 500 óbitos. Bolsonaro também criticou o prefeito de Manaus, no momento em que a capital do Amazonas tinha quase 2.000 casos e 172 mortes. Segundo o presidente, os governadores não visavam a proteger vidas, tinham objetivos ideológicos. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele,
Procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. Tá? E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E que ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Ao todo, 25 autoridades participaram da reunião. Além do presidente Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, estavam ministros e presidentes de bancos estatais. Em sua intervenção, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo federal mudasse as regras de proteção ambiental e da área de agricultura sem passar pelo Congresso. O ministro disse que era bom aproveitar esse momento de, nas palavras dele, de tranquilidade, enquanto a imprensa está concentrada na cobertura da pandemia. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas, tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, criticou a atuação de governadores e prefeitos que seguiram as orientações de organismos de saúde e adotaram medidas de distanciamento social para conter a expansão do coronavírus. Sem citar nomes, Damares disse que uma mulher chegou a ser algemada, que essas ações ferem os direitos humanos e que, por isso, o Ministério pediria a prisão de alguns governadores. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Num certo momento da reunião, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou Brasília. Disse que o governo não estava atingindo os objetivos iniciais. O ministro da Educação defendeu mandar os ministros do Supremo Tribunal Federal para a cadeia. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. O vídeo liberado pelo ministro Celso de Mello tem pouco menos de 2 horas. Foi uma coleção de palavrões, vocabulário chulo e desrespeito com outras autoridades. Pelo menos 37 palavrões foram ditos, 8 pelos ministros, 29 só pelo presidente Bolsonaro. Sempre antes de fazer um ataque a governadores, prefeitos ou outros políticos que o presidente considera adversários ou para tentar desqualificar a imprensa.
Jair Bolsonaro também recorreu a palavras de baixo calão para impor ordens ou para cobrar atitudes dos ministros presentes. Há uma semana, o presidente Bolsonaro tentou se antecipar. Ele disse, abre aspas, tem palavrão, tem, é meu jeito de ser, fecha aspas. E ontem ele reforçou. Ali tem muito palavrão, eu brinco com os ministros, chamam de gordo, fecha aspas. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o conteúdo do vídeo. Ele publicou 21 minutos da reunião e escreveu, abre aspas, mais uma farsa desmontada, nenhum indício de interferência na Polícia Federal, fecha aspas. Bolsonaro repetiu o versículo da Bíblia que já usou diversas vezes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa e voltou a dizer que o vídeo da reunião não tem qualquer prova da tentativa de interferência dele nas investigações da Polícia Federal. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio ou de qualquer outro estado ou na diretoria geral da Polícia Federal? Zero, não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque. Durante a entrevista, o presidente da República disse que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, queria a cabeça dele. E dá a entender que soube por amigos policiais no Rio de Janeiro que haveria operação contra um filho dele com provas que seriam plantadas. O presidente não disse em que circunstâncias ou em qual investigação e afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Sabiam do problema do governador que queria minha cabeça a todo custo, que o objetivo dele é ser presidente da República, né? E para isso tinha que destruir a minha e minha família, o tempo todo vivendo sob tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso, graças a Deus, eu tenho amigos policiais civis e policiais militares do Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me blinde, mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro disse que recebeu com respeito e serenidade a liberação do conteúdo da reunião. A decisão do ministro Celso de Mello, segundo a defesa, possibilita que autoridades e a sociedade possam constatar a veracidade das afirmações de Moro ao deixar o governo. A defesa de Sérgio Moro disse ainda que a decisão ressalta o avanço democrático brasileiro, coibindo qualquer tipo de arroubo autoritário e reafirmando a soberania dos valores da Constituição. O conteúdo da reunião ministerial teve repercussão rápida e ampla. Na reunião, o presidente Jair Bolsonaro atacou diretamente 2 governadores e um prefeito. Os 3 se manifestaram. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que foi atacado pelo presidente Jair Bolsonaro na reunião, reagiu em uma rede social. Disse que o Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo demonstram descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República, e que é lamentável exemplo em meio à maior crise de saúde da história do país e diante de milhares de vítimas. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, que também foi atacado na reunião, disse que os insultos do presidente transformam a solenidade de uma reunião de ministério em uma conversa de malandros de esquina. Quebra a liturgia do cargo, vulgariza a instituição que deveria saber honrar, exibe despreparo e me põe a questionar todos os presentes. Como um ministro pode, sem se desmoralizar, conviver com uma pessoa dessa baixa extração? Que tempos, que costumes. O governador do Rio, Wilson Witzel, publicou em rede social que a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos. Sinto na pele seu desapreço pela independência dos poderes e espero que, num futuro breve, o povo brasileiro entenda que, do que ele me chama, é essencialmente como ele próprio se vê. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB,
disse que, na forma e no conteúdo, a tal reunião ministerial revela um repertório inacreditável de crimes, quebras de decoro e infrações administrativas, além de uma imensa desmoralização e perda de legitimidade desse tipo de gente no comando da nossa nação. Por outro lado, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, defendeu Bolsonaro. Disse que a divulgação do vídeo da reunião mostra claramente um governo comandado por um homem que se preocupa em servir ao povo brasileiro. O Brasil não estava acostumado a isso, e sim com governos que se serviam do trabalho do povo brasileiro. O secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, disse que o inimigo esperava que caísse a máscara do presidente Bolsonaro no vídeo da reunião ministerial. Realmente caiu, mas o que todos viram foi a mesma face. Um líder defendendo os mesmos valores que defendeu em sua campanha e querendo proteger seu povo da tirania de pseudo-ditadores. Parlamentares de vários partidos se manifestaram, a maioria contra. Em notas, vídeos e nas redes sociais, os políticos reagiram ao tom do presidente na reunião. A líder do PSL na Câmara, Joyce Hasselmann, disse: "Eu sempre tive vergonha de participar das reuniões. Jair Bolsonaro admite a tentativa de troca em determinados cargos para proteger a família e amigos." Já a deputada Caroline de Tone, do PSL, disse que o vídeo mostra o presidente Jair Bolsonaro indignado com o estado de coisas que se instalou no país, com a iminência do comunismo, sua preocupação com o povo, com as liberdades. O PSDB afirmou que a reunião ministerial do dia 22 de abril ficará marcada como um dos momentos mais baixos e deprimentes da história recente brasileira. Nenhum apego à liturgia do cargo, linguagem chula, ameaças gratuitas. Em alguns momentos parecia mais uma reunião de uma gangue armamentista. As bancadas dos partidos de oposição disseram que a reunião ministerial revela a total desconexão do governo com o combate à pandemia, que em nenhum momento é fator de preocupação para o presidente e seus ministros. Além disso, fica claro o baixo nível dos integrantes do atual governo. Como bárbaros, jogam a República no caos, desrespeitam as leis, as instituições e ignoram a Constituição. E que indica a tentativa de formação de milícias em defesa de um projeto antinacional e antidemocrático. O senador Major Olímpio, líder do PSL, disse que o vídeo deixa interrogações e criticou o tom de Bolsonaro na reunião. Xingamentos, palavrões, baixaria, mas parece uma briga acalorada de botequim que uma reunião do presidente com ministros. Esse é o enredo do vídeo que veio a público. Entretanto, dentro do campo jurídico, ainda fica interrogações se o presidente realmente queria interferir e para quê na Polícia Federal. Logicamente, os depoimentos e novas provas vão compor o inquérito. O senador Jacques Wagner, do PT, afirmou que o vídeo foi requisitado como prova e, como prova, mostra a tentativa de interferência na PF do Rio e revela definitivamente que ele não é uma pessoa preparada para comandar uma equipe, muito menos para governar um país. Fica nítido o constrangimento de vários ministros.